E vocês sabem para que serve um ano bissexto? Bem, vira uma cagada de bolida que está aí assistindo ao Doido Class, o vlog educativo completamente doido do blog das doidos. Aqui quem fala é o Magno Mestre Lorien. E você deve ter percebido que fevereiro desse ano teve 29 dias. De tempos em tempos acontece uma situação em que nós temos o que nós chamamos de ano bissexto. No ano bissexto é acrescentado um dia a mais no nosso calendário. Mas você sabe por que a gente acrescenta esse dia? E é isso que nós vamos explorar no Doido Class de hoje. Como que funciona o nosso calendário e por que esses anos bissextos existem. E você já sabe, se você quer dar uma força no canal, você já deixa o like agora no começo, porque senão você esquece lá no final, aí fica tudo uma loucura. E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades do canal Nerdoidos. E vamos lá estudar um pouco do porquê que a gente tem esses tais anos bissextos. Para entender o calendário que utilizamos hoje em dia, nós temos que voltar lá no Egito Antigo, a cerca de 7.000 anos antes de Cristo. Mocota, né? E a gente precisa também entender que a agricultura foi uma das primeiras atividades humanas que necessitava uma metodologia intensa, com períodos certos de plantio e colheita. Se você planta determinada coisa em certa estação, você vai colher determinada coisa em certa estação. Para estruturar quando plantar e quando colher cada coisa que se precisava, os egípcios estruturaram o calendário. O calendário egípcio é um dos primeiros que nós temos notícia na história. E eles baseavam no que a gente chama de ano trópico, ou seja, a passagem de ano é baseada na posição do Sol em relação à Terra. E era no calendário egípcio que a gente já tinha uma estrutura de 365 dias separada em 12 estações. Apesar dessa estrutura se assemelhar muito com a estrutura que nós temos hoje, não foi esse calendário que a gente utilizou desde então. Viajamos então para os primeiros povos romanos, que foi de onde surgiu o calendário que nós usamos hoje. O primeiro calendário romano que nós temos registro, acredita-se que surgiu lá em 50 anos antes de Cristo. Ele também era um calendário solar baseado na posição do Sol no céu, mas ele tinha uma estrutura bastante diferente do que nós temos hoje. O ano do calendário romano tinha 304 dias e era separado em 10 meses. Mas essa conta não fechava muito bem, por quê? No calendário solar, a gente conta a passagem de um ano, o tempo em que o Sol volta a estar na mesma posição, ou mais precisamente, o tempo que volta a ocorrer um solstício, seja de verão, seja de inverno. Vale lembrar que solstício de verão é quando o Sol está na sua posição mais alta que a gente pode ver no céu. E no solstício de inverno, ao meio-dia, o Sol fica na posição mais baixa no céu naquele período. Os equinócios, que determinam outono e primavera, é quando o Sol está ao meio-dia na região mediana do céu. E é aí que estava o problema. Não levava 304 dias para o solstício se repetir. Foi lá em aproximadamente 46 anos antes de Cristo que o líder romano Júlio César estipulou o calendário juliano. O calendário juliano basicamente foi lá e trouxe de volta o calendário egípcio. Dessa forma, no calendário juliano, o ano também possuía 365 dias e era separado em 12 meses. Só que aí vinha uma questão, se percebeu que apesar de você contar 365 dias, por algumas horas o solstício não se repetia exatamente. Só que para o calendário funcionar adequadamente, ele precisa ser estruturado em dias completos. Foi aí que o calendário juliano também acrescentou uma situação. Apesar dele não considerar no ano vigente essa diferença entre a posição real do Sol e o dia do calendário, o calendário é estruturado para que a cada 4 anos pegasse essa diferença da posição do Sol e se consertasse no calendário, acrescentando um dia a mais, evitando assim que o calendário começasse a ficar adiantado em relação à posição real do Sol. Se essa diferença de posição não fosse considerada, chegaria um momento que nosso calendário estaria falando que era verão e na verdade a estação do ano que a gente estava seria outono. Mas aí vem a pergunta, por que existe essa diferença? Você deve ter estudado que a Terra possui dois movimentos. Ela possui um movimento de rotação, que é quando ela gira ao redor do seu próprio eixo. O movimento de rotação é o que nos dá o dia e a noite. Para a Terra completar esse movimento, ela leva aproximadamente 24 horas. Ou, para ser mais exato, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. E ela tem também um movimento de translação, que é o movimento que a sua órbita faz ao redor do Sol. E é nesse movimento de translação que o calendário solar se baseia. Só lembrando, apesar de hoje nós sabermos que esses fenômenos acontecem devido aos movimentos da Terra, na época que os calendários foram construídos, eles acreditavam no sistema geocêntrico, ou seja, a Terra era o centro do universo.
Os sistemas heliocêntricos modernos só começaram a surgir a partir de 1530 com Nicolau Copérnico, mas os dados utilizados para a construção do calendário dependem apenas da observação do céu, ou seja, não importa muito bem se a gente está utilizando o sistema heliocêntrico ou geocêntrico, pois as informações são obtidas através do que pode ser visto no nosso céu. Esse movimento de translação tem uma duração de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Ou seja, não são 365 dias fechados. Só que eu não tenho como acrescentar simplesmente 6 horas no calendário. Não funciona, não encaixa para eu marcar uma data. Então o que nós fazemos no calendário? Deixamos essas 6 horas de lado todo ano durante 4 anos. A cada 4 anos eu pego as 6 horas que sobrou de cada ano e junto elas, que formam exatamente 24 horas, que é a duração de um dia. Então, para corrigir essa diferença, nós acrescentamos um dia a mais no calendário. E esse ano que tem um dia a mais, em vez de 365 dias, tem 366, é o chamado ano bissexto. Se não existir o ano bissexto, ou seja, a gente não fizer essa correção, essas 6 horas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. Vai chegar uma hora que o calendário vai estar muito adiantado porque nunca considerou as 6 horas que a gente deixou para trás. Aí no nosso calendário vai estar marcando que é verão, sendo que a gente vai estar no inverno. E quando eu falo verão e inverno, não estou falando exatamente da temperatura, mas sim da posição do sol no céu. Pois é ela que define qual estação do ano nós estamos, não exatamente a temperatura. Até porque se dependesse da temperatura aqui no Brasil a gente nunca ia saber onde está. É engraçado porque é verdade. Só que existe um detalhe, a gente não usa mais o calendário juliano. A gente usa o chamado calendário gregoriano. Você deve ter percebido que eu falei que era aproximadamente 365 dias e 6 horas. Mas é que na verdade, para ser mais preciso, o movimento de translação ele dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E aí a gente tem outro problema. Se a cada 4 anos a gente junta as 6 horas para formar um dia, para evitar que o calendário comece a se adiantar em relação à posição do Sol, a gente agora está acrescentando 12 minutos nessa diferença. Só que o problema é, a cada ano bissexto a gente vai estar acrescentando essa falha. Vai chegar uma hora que em vez de se adiantar, o calendário vai começar a se atrasar em relação à posição do Sol. Foi aqui cansado dessa palhaçada toda de adiantar, atrasar, adiantar, atrasar, adiantar, atrasar. O Papa Gregório XIII promulgou em 1582 o calendário gregoriano. O calendário gregoriano agora faz algumas correções com relação ao ano bissexto. Essas correções são, na verdade, 4 regrinhas que são colocadas para decidir se um ano é bissexto ou não. A primeira regra é, como a gente já sabe, a cada 4 anos nós temos um ano bissexto. A segunda regra, se esse ano for múltiplo de 100, esse ano não é ano bissexto. O que seria um ano múltiplo de 100? São aqueles anos terminados em 00, 1800, 1900, 2000. A terceira regra é que, se esse ano for múltiplo de 100, mas também for múltiplo de 400, ele é um ano bissexto. Vamos fazer 2 exemplos. Primeiro, o ano de 1900. O ano de 1900 deveria ser bissexto porque o ano de 1896 foi bissexto. 4 anos depois, 1900, está dentro da primeira regra. Porém, 1900 é um múltiplo de 100. De acordo com a segunda regra, ele não é um ano bissexto. Aí nós partimos para a terceira regra. 1900 é ou não um múltiplo de 400? Como ele não é um múltiplo de 400, ele realmente não é um ano bissexto. Agora a gente tem um outro exemplo que é o ano 2000. 1996 foi um ano bissexto. Logo, 4 anos depois, o ano de 2000 deveria ser um ano bissexto. Pela segunda regra, 2000 é múltiplo de 100. Logo, ele não deveria ser um ano bissexto. Se a gente partir para a terceira regra, 2000 também é múltiplo de 400. Então, se ele obedece à terceira regra, logo ele é um ano bissexto. Vale lembrar que no calendário gregoriano, a terceira regra é mais forte que a segunda e a segunda é mais forte que a primeira. É comum, devido à expectativa de vida do ser humano, que a gente só lembre que a cada 4 anos nós temos um ano bissexto. E esqueça das outras 2 regras. Só que se a gente for imaginar a humanidade como uma sociedade completa, nós temos que lembrar das 3 regras, porque senão, com o passar da história da humanidade, nós começamos a ter falhas no calendário. Então é para evitar que o nosso calendário não converse com a posição do Sol no nosso céu, é que a gente tem esse ano bissexto. Se você conseguiu compreender para que serve o ano bissexto e aprendeu qualquer coisa nova nesse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu joinha para dar uma força pro canal.
Se inscreve se você não for inscrito, e se você conhecer alguém que não foi inscrito, mostre esse vídeo pra pessoa e mostre pra ela pra que serve o ano bissexto. Ative as notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade do canal Nerdoidos. Se ainda sobrou alguma dúvida ou você quer dar alguma sugestão, tem o campo dos comentários aí embaixo, esteja à vontade para falar o que você quiser. E eu interajo com os meus inscritos normalmente pelas redes sociais, então me segue nessas redes sociais para a gente ter mais interação, para vocês também pedirem vídeos novos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!